Incumbe aos bispos ensinar aos fiéis a doutrina moral que diz respeito à sexualidade, sejam quais forem as dificuldades que o cumprimento deste dever encontre nas ideias e nos costumes difundidos em nossos dias. Esta doutrina tradicional terá de ser aprofundada, expressa de maneira apta para esclarecer as consciências perante as novas situações criadas e enriquecida com discernimento por aquilo que pode ser dito de verdadeiro e de útil sobre o sentido e o valor de sexualidade humana. No entanto, os princípios e as normas de vida moral, reafirmados na presente declaração, devem ser fielmente mantidos e ensinados. Importará, especialmente, procurar fazer com que os fiéis compreendam que a Igreja os mantém, não como inveteradas em invioláveis tabus, nem em virtude de preconceitos maniqueus, conforme se ouve repetir muitas vezes, mas sim porque ela sabe, com certeza, que eles correspondem à ordem divina da criação e ao Espírito de Cristo, e, por conseguinte, também à dignidade humana. Faz parte da missão dos bispos, igualmente, velar por que nas faculdades de teologia e nos seminários seja exposta uma doutrina sã, à luz da fé e sob a direção do magistério da Igreja. Eles devem cuidar ainda de que os confessores esclareçam as consciências e de que o ensino catequístico seja ministrado em perfeita fidelidade à doutrina católica. Aos bispos, aos sacerdotes e aos seus colaboradores, compete pôr de sobreaviso os fiéis contra as opiniões errôneas, frequentemente propostas em livros, em revistas e em conferências públicas. Os pais, em primeiro lugar, como também os educadores da juventude, hão de esforçar-se por conduzir os seus filhos e os seus educandos à maturidade psicológica, afetiva e moral, em conformidade com a sua idade, por meio de uma educação integral. Para isso, dar-lhes-ão uma informação prudente e adaptada à sua idade e procurarão assiduamente formar-lhes a vontade para os costumes cristãos, não só com conselhos, mas, sobretudo, com o exemplo da sua própria vida, e mediante a ajuda de Deus que lhes alcançará a oração. E hão de ter também o cuidado de os proteger de numerosos perigos de que os jovens não chegam a suspeitar. Os artistas, os escritores e todos aqueles que dispõem dos meios de comunicação social devem exercitar a sua profissão de acordo com a sua fé cristã, conscientes da enorme influência que podem exercer. Hão de ter sempre presente que todos devem respeitar a primazia absoluta da ordem moral objetiva e que não se pode dar a preferência sobre ela a nenhum pretenso objetivo estético, a vantagens materiais ou ao êxito. Quer se trate de criações artísticas ou literárias, quer se trate de espetáculos ou de informações, cada um no seu campo próprio, deve dar mostras de tato, de discrição, de moderação e de um justo sentido dos valores. Deste modo, longe de favorecer mais ainda a licença dos costumes, hão de contribuir para arrefrear e mesmo para sanear o clima moral da sociedade. Todos os fiéis leigos, por seu turno, em virtude do seu direito e do seu dever de apostolado, tomarão a peito trabalhar no mesmo sentido. Finalmente, convém recordar a todos que o Segundo Concílio do Vaticano declara que as crianças e os adolescentes têm direito a ser estimulados a apreciar retamente os valores morais e a prestar-lhes a sua adesão pessoal, bem como a conhecer e a amar a Deus mais perfeitamente. Por isso, pede encarecidamente a todos os que governam os povos ou que estão à frente da educação que providenciem a fim de que a juventude nunca se veja privada deste sagrado direito. Em audiência concedida ao abaixo assinado prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, a 7 de novembro de 1975, o Sumo Pontífice, por divina providência, Papa Paulo VI, aprovou esta declaração sobre alguns pontos de ética sexual, confirmou-a e ordenou que a mesma fosse publicada.
dado em Roma, na sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, no dia 29 de dezembro do ano de 1975. Cardeal Franjo Sepper, prefeito, e Jerônimo Hammer, arcebispo titular de Lórium, secretário.